terrível principado, rainha da Costa Sua, atribuição contra os cristãos, e seus planos, e estratégias destruidora, a rainha do litoral apareceu com muita raiva no rosto. Ela disse, que grande perda, nós falhamos, 50 pessoas é demais para apenas 3 anos, que grande calamidade. Nos últimos 2 anos, tivemos uma grande perda, por causa do que aquele homem justo está fazendo, agora precisamos agir rápido. Dos 1,2 bilhão de almas que morreram, nos últimos 3 anos até agora, cerca de 50 pessoas chegaram ao reino de Deus, excluindo as crianças. Como é que isso é uma grande perda para nós, e mostra que nosso desempenho é muito pobre. Lúcifer está muito triste com isso, e todos nós precisamos agir rápido antes que as coisas piorem. Agora estou enviando você ao mundo e preciso de um bom relatório nos próximos 6 meses. Quem não cumprir sua tarefa, deve considerar-se morto. Como todos sabem, não há nada como a misericórdia em nosso reino, um pequeno fracasso, considere-se morto. Agora olhe para a tela. Existem 3 categorias de pessoas nela. Primeiro, algumas pessoas andando nuas sem nenhum pano. Eles pertencem a nós. Eles são aqueles que ainda não aceitaram o homem justo em suas vidas. Eles estão presos a uma visão religiosa e outra. São eles que usaremos para comemorar, após nossa vitória. Comeremos sua carne e beberemos seu sangue até dezembro, e usaremos o sangue restante para preparar mais batons, joias e cosméticos para as mulheres tolas entre ele. 2 Aqueles que você vê vestindo panos brancos brilhantes. Eles devem ser derrubados rapidamente, porque são cristãos que não entregaram suas vidas a orações e jejuns. Eles mal leem ou usam a palavra, portanto, ainda podemos obtê-los facilmente. 3 Enquanto aqueles vestindo roupas brancas brilhantes, mas protegidos com fogo consumidor, e cercados por fogo, são extremamente perigosos. Eles são cristãos de oração. Quando dizemos sim, eles dizem não. Quando construímos, eles destroem. Se fechamos, eles abrem. Quando ligamos, eles perdem. São loucos e são eles que perturbam o nosso reino. Uma vez que algum deles caia em sua armadilha, matá-los-emos rapidamente. Você pode ver o que acontece com aqueles que permitem que o capturado viva. Eles foram capturados por aquele homem justo. Agora que o homem justo os perdoou e eles começarão uma guerra furiosa contra nós novamente. Além disso, veja como eles estão expondo nossos planos, poderes e táticas e agora compartilhando suas experiências miserável anterior no reino das trevas para o mundo. E muitos foram convertidos devido aos seus testemunhos. Vai e seduza-os, e deixe-os vazios, causados então dilacerados pela dor, pelo arrependimento, confusos e pobres. Vai e programe a pobreza e a miséria em suas vidas e moradias. Com isso, eles comprometerão sua fé e padrão diante de Deus e se desviarão, imediatamente. Não perca tempo, mas mate-os e os mate rapidamente. Antes de pensarem em arrependimento ou emenda. Vai, entre na igreja porque agora descobri que alguns jovens começaram a dar a vida àquele homem justo, ainda mais do que adultos, e eles são nosso alvo. Além disso, aquele homem justo está realmente usando as crianças e os jovens para ganhar mais almas para o seu reino. Ele continua expondo alguns de nossos segredos através de visões e sonhos. Muitos deles agora têm medo do inferno. Alguns deles estão até no Facebook e devemos agir rápido. Vá à igreja e faça-os cair. Vá aos escritórios, e certifique-se de que eles cobicem você. Dê mais subornos. Estou mandando você para as universidades, politécnicas, faculdades de educação, disfarçados de alunos do ensino médio e deixando aqueles professores cristãos e jovens cobiçarem você. Depois que eles fizerem sexo com você uma vez, coloque seu tubo neles. Eles nunca se cansarão de fazer mais sexo até terminarmos o sangue deles. Nosso tempo é curto, não há tempo a perder. Há muitos jovens entre os evangelistas. Eu os odeio e estou com vontade de matá-los agora. Mas eles são escudos, com o poder daquele homem justo. Eles são muito quentes para aquele homem justo. Vá para o Facebook, Twitter, MySpace, internet e várias mídias sociais, em todo o mundo com muitas imagens pornográficas e finja ser um nascido de novo no Facebook para solicitá-las. Mas certifique-se de que suas fotos de perfil sejam muito sedutoras. Quando eles virem a sua foto, eles vão cobiçar você, e eu farei com que muitos demônios da imoralidade trabalhem com você. Assim que olharem suas fotos, esses demônios os lembrarão do que sempre desfrutaram antes que aquele homem justo os libertasse de nós. Precisamos começar sua queda de coração. Vá a bancos, mercados, escritórios, escolas,
ruas e faça até os clientes desejarem você. Faça filmes e fotos pornográficas gratuitamente na internet, mesmo quando abrem a página do cristão na internet. Faça anúncios pornográficos aparecerem em todas as páginas que eles abrirem. Se eu descobrir que algum de vocês já andou na rua, colocando panos que cobrem os joelhos, se considera morto. Lembra que matei os de Caia, por isso? Se eu descobrisse que você sai de casa com os seios um pouco cobertos, você está morto. Lembre-se que matei Cacadica, por isso, se você andar na rua sem nenhum movimento sedutor, eu vou te matar. Se você for à igreja sem colo e peitos do lado de fora, eu vou te matar instantaneamente. Lembre-se de que matei a Guana, por isso. Logo os bobos vão amar o seu jeito de vestir e copiar o seu estilo. Anos que virão, vão começar a andar na rua sem roupa nem calça. Lembre-se de como capturamos os americanos e outros países europeus e ocidentais. Quais são os países organizados e civilizados mais pulsantes e sofisticados do mundo? Quase todos os seus nomes entraram em nosso livro da morte. A Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Brasil, Alemanha e o resto deles, agora nos pertencem. Havíamos legalizado o aborto, a prostituição e outras várias formas de imoralidade, sodomia e, finalmente, o casamento gay, acabava de ser adicionado à nossa conquista. Todo louvor ao nosso príncipe das trevas, nosso senhor e o mais sábio, senhor Satanás. Mulheres cristãs em maquiagem e pintura, eu lhe dei poder e cosméticos suficientes para fazer até mesmo as mulheres desejarem você. Já lhe dei treinamento suficiente. Esse pó que lhe dei é muito poderoso. Use-o e as almas que se recusam a correr para o lugar secreto do Senhor e viver sob sua sombra, cobiçarão você. Este pó são as cinzas daqueles que falharam na tarefa que lhes dei. Se você falhar com o seu também, será transformado em cinzas. Vá para instituições superiores, mire naqueles irmãos e irmãs que servem ao homem justo de todo o coração. Faça amizade com eles, visite-os em casa, faça o possível para estar sempre perto dele. Se possível, faça o trabalho doméstico para ele. Dá um jeito de dormir na casa dele, a partir daí, você pega ele não pode fugir. Risos, estou enviando você como um dilúvio, para trabalhar e ganhar almas para o nosso reino. Nosso tempo está acabando. Aquele homem justo logo virá e colherá todos eles. E isso trará o fim de nossa diversão e objetivos. Precisamos de muitas almas o mais rápido possível. Vá, mate e faça um grande estrago terrível em lares e igrejas cristãs. Uma vez que muitas igrejas em todo o mundo já foram capturadas, e a maioria delas é chefiada por nossos agentes. Vá e faça com que aqueles pastores justos parem de pregar sobre a mensagem da salvação. Mesmo quando eles pregam, deixem que suas mensagens pareçam sedutoras e divertidas. Faça com que seus membros durmam durante as mensagens do sermão e faça-os cobiçar a glória terrena. Colocaram em seu coração a crença de que o mundo acaba aqui. E sobre suas mulheres. Vou dar a todos vocês um poder especial encantador, atraente e sedutor, que atrairá suas mulheres para roupas mundanas, maquiagem, pintura, embelezamento corporal e uso de calças, tanto em casa quanto na igreja, e os fará acreditar em cada palavra que você proferiu. Diga às suas mulheres a importância de expor seus cabelos descobertos na igreja, e o motivo pelo qual elas tiveram que exibir seus cabelos fritos que lhes custaram caro. Organize as mulheres juntas, ou melhor, forme um comitê de mulheres e deixe o pastor ver nenhuma razão para ser sua demanda, ao lado de você, um membro é o dono da igreja. Seja o que for que todos os membros concordem, o pastor não dirá o contrário. Esse poder sedutor e convincente também colocará um jugo e um fardo terríveis sobre suas mulheres. Também os fará acreditar que a salvação de suas almas está baseada apenas em seus corações. Isso os convencerá também a acreditar que a aparência do corpo não importa para Deus. Também enviarei agentes especiais a várias igrejas, como seus pastores e líderes em suas igrejas para aconselhá-los erroneamente sobre esse fato. Eles irão convencê-los e aconselhá-los sobre como as mulheres se vestem e sua aparência não conta diante do Criador, mas apenas seu coração. Tolos, tolos, riso, vai causar confusão na família dos pastores e suas esposas, filhos. Enviarei o demônio Beliã, para acompanhá-lo nessas tarefas. Ele irá ajudá-lo a causar tumultos, confusão e comoção nessas igrejas justas, seus membros e lares dos crentes. Vai cause grande estrago e separe e destrua o lar e o casamento daqueles crentes, e de seus pastores visto que a maioria deles não está vigilante nem em oração, mas sempre ocupada por interesses pessoais e egoístas. Ande na rua,
Certifique-se de colocar roupas justas que mostrem toda a sua forma. Essa é uma das flechas que podemos usar para poluir a mente daqueles jovens naquele homem, Cristo. Nós os venceremos, assim que você os conseguir, mate-os, para que não tenham outra chance de arrependimento. Vá às igrejas e faça até os pastores cobiçarem você. Vou permitir que vocês designados para igrejas de pregação de santidade, usem saias, mas devem ser magras e transparentes. Idiotas que se dizem pastores não poderão corrigi-lo porque você não está colocando calças. Idiotas, exponha seus peitos na igreja. Quem falhar nessa tarefa, considere-se morto por moagem. Finja ser como um deles, como também fez a donzela possuída por um espírito de adivinhação. Atos 16 e 16 a 18. E aconteceu, enquanto orávamos, que nos veio ao encontro uma escrava possessa de um espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro ao seu senhor por adivinhação. Esta moça seguia Paulo e a nós, e clamou, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, muito aborrecido, voltou-se e disse ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E ele saiu naquela mesma hora. Estou enviando alguns de vocês para trabalhar na TV, e na estação de rádio. A palavra de imoralidades, programas imorais e impuros devem ser vistos o tempo todo. Estou enviando alguns de vocês para serem músicos. Introduzam muitos palavrões em suas músicas, como Santa Janete de Lagos, Nigéria, fez em todos os seus álbuns. Cantem músicas cristãs e dancem como Shakira. Quebre como Michael Jackson na igreja. Aqueles tolos que não estão atentos cairão em nossa armadilha. Risos. Muitos de vocês são amigos desses irmãos e irmãs recém-nascidos. Agora você deve ficar ainda mais perto deles agora, com este cosmético. Eles nunca podem resistir a você, tolos. Eles acham que podem superar seu poder de sedução com suas orações, tolos, tolos. Risos. Nós vamos pegá-los. Torne-se barato para os homens. Destrua casas pacíficas. Eu odeio felicidade. Quebrar lares. Os tolos se concentrarão nas bruxas de sua aldeia e acusarão o vizinho por sua queda. Preciso de mais sangue de pastores e evangelistas. Certifique-se de seduzi-los, com seu feitiço encantador em seus olhos e formato do corpo, e atraí-los para fazer sexo com você e colocar o tubo neles. Quando o altar estiver poluído, o espírito daquele homem justo se afastará deles e a igreja ficará suja. Apareça para eles em sonho, vista-se como uma prostituta para a igreja. Seu seio, seios e colo são suficientes para pegá-los. Certifique-se de sempre sentar onde seus olhos o verão. Junte-se à unidade ou grupo de Uziring. Vá ao escritório deles para cumprimentá-los se eles se mostrarem teimosos em olhar para o seu lado durante o culto. Uma vez que eles o vejam, eles ficarão confusos enquanto pregam. A partir de então, seus sermões e orações não terão efeito, como um gato anda pela igreja. Mesmo que o covarde que não consegue se aproximar de mulher te veja, ele vai correr para um lugar escondido e começar a se masturbar. Risos. Assim que eles olharem para você, sua imagem encherá o coração deles e os tolos irão cobiçar você. Será necessário apenas o poder daquele homem justo, Jesus Cristo, para tirar você da mente deles e lutar contra tal luxúria. Sempre que eles se mostram muito difíceis, extinguem seu fogo por meio de presentes, doação de alimentos, envelopes, panos e muitos presentes. Você pode extinguir o fogo deles a partir daí, quando eles ficarem 3 dias em jejum. Então você deve ir 9 dias, para combater o jejum deles. Sempre que precisar de sangue urgente, caminhe entre pessoas que se vestem ou usam algum de nossos materiais, perfumes, batons, joias, acessórios ou relaxantes, anéis, tatuagens e muito mais. Basta colocar seu tubo sobre eles e beber seu sangue. Beba o sangue de quem gosta de se vestir como você. Destrua novos casamentos e aumente os divórcios. Faça com que os jovens e as crianças perturbem sempre que o sermão estiver acontecendo. Faça os bebês chorarem. Obrigue os jovens a conversar e navegar com seus telefones celulares enquanto o sermão está acontecendo. Possui as crianças com biscoito e doce que você dá na igreja e as faz se rebelarem contra seus pais. Inicie as crianças, jovens, adultos e qualquer pessoa disponível ao seu redor. E também qualquer pessoa que tenha relações sexuais com você. Precisamos de mais agentes para substituir o fugitivo. Inflar os bateristas para bater batida demoníaca. Junte-se aos coros para apresentar música impura e dança em nome da música cristã. Vocês, homens,
Certifiquem-se de atrair as senhoras dos coros com dinheiro e tudo o que lhes foi dado. Coloque abraço no corpo, exponha o peito, vista o níquer para ir à igreja, durma com eles. E vocês, senhoras, permitam que os homens do coro durmam com vocês. Devemos poluir a igreja. Mas para as senhoras cristãs, aparecem para eles em sonhos e os revisam como seu futuro marido. Os tolos serão levados pelos sonhos e não orarão mais. Quanto a vocês, pastores, vocês precisam de mais membros e eu os dei a vocês. Permitam que os membros se vistam da maneira que quiserem na igreja. Introduzam o adultério na igreja divorciando-se de sua esposa e casando-se novamente com outra. Nunca permita que nenhum de seus membros cubra a cabeça na igreja. Diga às mulheres a importância de expor o cabelo descoberto na igreja e o motivo pelo qual elas tiveram que exibir o cabelo frito que lhes custou caro. E não se esqueça de aconselhar as mulheres, a importância de seu coração para com Deus, que sua aparência corporal não conta diante de Deus. Diga-lhes para se vestirem de qualquer maneira para ir à igreja em suas casas. A salvação está apenas no coração e não na aparência. Hectares, risos, os falsos pastores, falsos sinais, falsas curas. Estou recomendando calças para seus coros e salvação, santidade e retidão devem ser tiradas de seus lábios. Se você for contra esta ordem, vou desonrá-lo e matá-lo. Lembre-se de como desonrei alguns pastores na Nigéria, e engana, apenas diga a eles para darem suas vidas a esse homem justo. Uma vez que eles façam isso, eles podem continuar desfrutando de sua vida em pecado, pois seu nome já está no livro da vida. Pregue segurança eterna, evangelho inspirador e motivacional para eles, mais membros fluirão para sua igreja. Fortaleci a todos vós, com mais poder para fazer milagres, para curar os enfermos, os cegos, os coxos, os surdos e também fazer ressuscitar os mortos. Sim. Você consegue. Nós descobrimos uma maneira de manipular todas as obras, sinais e milagres feitos por aquele homem justo, Jesus Cristo. Podemos falsificar todas as suas ações. Mas ainda não podemos falsificar seu sangue. Todas aquelas curas, sinais e milagres que você vai realizar têm um preço especial a pagar. Você deve sacrificar um de seus membros anualmente e não deve comer nenhum alimento preparado por uma mulher. Sempre que você fizer algum milagre, tal doença ou enfermidade cairá sobre outra pessoa, mas não imediatamente para não causar suspeitas. Você é livre para mencionar o nome desse homem justo durante sua pregação e processo de cura. Nós falsificamos tudo, já que as pessoas estão ficando desconfiadas. Muitas pessoas agora vão à igreja por milagre, dinheiro, marido, esposa, filhos, green card, bênção, promoção, emprego e outros. Portanto, os enganou com todo esse prazer mundano e posse da vida. Deixe-os ver nenhuma razão para perseguir ou colocar tesouro acima. Mas aconselhe-os e aconselhe-os, que o céu já está aqui na terra. Vá aos programas de TV, rede a cabo e anuncie seu ministério. Os tolos correrão para sua igreja e deixarão sua verdadeira igreja atual de comunhão. Agora estou enviando a todos vocês. Vá e trabalhe para mim. Estou sempre com todos vocês. Sempre que você se deparar com qualquer perigo ou poderoso homem de Deus, apenas faça um sinal e eu irei para o seu resgate. Eu sou a rainha da rainha, a rainha do litoral. Eu sou a rainha Jezebel, a mãe da terra, a mãe de todas as mães. Eu sou o príncipe da Pérsia, e sempre apareço de forma diferente, com nomes diferentes para as pessoas. Não sou janela e não haverá tristeza, hectares, risos, contaminem toda a terra. Estou sempre com todos vocês. Depois que a rainha da costa parabenizou Titi, por seu sucesso na primeira e segunda fase de sua missão no evangelista Bayonle, nota do evangelista Edivaldo. Este homem de Deus casou com um agente de Satanás. Veja sua história de fracasso, por causa de um casamento errado, uma escolha sem oração e direção de Deus. Continua. Ela, rainha da costa, disse à sua agente, agora que você finalmente se casou com ele, comece sua operação imediatamente. Começar a atacar sua visão e ministério. Sem perda de tempo, sem brincadeiras, sem esconder a intenção. Faça o que você deseja fazer e comece sua operação contra o ministério e a visão dele. Sua principal missão é destruir a visão dele e a missão evangélica dele. Agora que ele está casado com você, isso vai facilitar muito para nós. Destruir a visão dele, destruir os testemunhos dele, destrua suas atribuições evangélicas, volte seu coração contra Deus e, por último, destrua-o com efeito imediato. Deixe-o começar a ter dores ao se casar com você.
Faça-o saber que cometeu um erro terrível em sua vida. Ele nunca deve conhecer a paz novamente. Mantenha seu corpo dele para machucá-los seriamente. Faça-o saber que ele cometeu um grande erro em sua vida ao se casar com você agora. Comece sua operação. Você sabe que não temos muito tempo. Lembre-se que a região do segundo céu instruiu cada um dos 5 reinos marinhos enviar 600.000 senhoras treinadas especiais ao mundo para operar entre os filhos de Deus e garantir que eles sejam casados com para destruir sua visão e sua ambição espiritual. São os planos especiais, feitos pelo mestre Lúcifer no reino do segundo céu e o total de todas as senhoras da região marinha. Dos 600.000 serão 30 milhões de senhoras treinadas de todas regiões marinhas espalhadas por todo o mundo, especialmente o país que são evangelicamente perigosos para a nossa missão, como as igrejas de Deus na Nigéria, porque a Nigéria é um dos países mais perigosos. Então, 3 regiões marinhas foram designadas apenas para a Nigéria, o que significa 1.800.000 senhoras treinadas designadas apenas para as igrejas da Nigéria. Porque a Nigéria está se tornando superintendente evangélico da nação da África, e vários evangelistas da Nigéria foi além evangelização até a Grã-Bretanha e outras partes do mundo. Agora o reino das trevas decidiu atacar a visão e ambição dos jovens de Deus que ainda não se casaram. Essas senhoras devem entrar em contato com eles muito rápido, casar com eles e destruir sua visão e sua ambição espiritual, e as obras já começaram. Eu pessoalmente o escolhi como agente especial para atacar aquele jovem chamado Bayonle, por causa de seu grande chamado. Seu Deus o fez para ser um evangelista de fogo destrutivo contra nosso reino, e por meio de minha investigação, descobri que ele era um soldado militante de Deus, quando estava no campus, e Deus o chamou para ser um evangelista poderoso, professor de Bíblia, e ele também tem um projeto espiritual pela frente que é evangelismo de televisão, estabelecimento de escolas bíblicas, publicação de revista evangélica, evangelismo itinerante mundial, organização de cruzadas em toda a cidade, sede do Ministério Internacional em Londres, sede do Ministério Africano no Quênia, e sua operação ministerial começará em breve. Ele está altamente carregado. Seu caso não deve ser tratado com mãos justas. É por isso que escolhi você como um agente de alto escalão para destruí-lo com seu poder bem carregado. Ele tem um projeto poderoso e destrutivo contra o reino das trevas. Seus projetos são tantos e devemos agir rápido sobre ele. Não qualquer senhora pode continuar a tarefa, mas uma bem equipada. É por isso que estou enviando você para ele para iniciar a operação. Como você sabe, suas atribuições estão em 7 fases. Você deve se aproximar dele e se tornar seu amigo. O projeto era seduzi-lo para casar com você. Terceiro, distraia-o de sua visão. Anula todo o seu futuro projeto evangélico. Quinto, destrua seu ministério. Afaste seu coração de Deus. Finalmente o destruiu. Agora que você teve sucesso na segunda fase do projeto, agora comece a terceira fase com efeito imediato. Ele quebrou uma borda e a serpente deve mordê-lo. Eu sabia que teríamos sucesso quando descobri que todas as suas orações centradas em ficando esposa. Eu não acho que ele pode esperar por Deus por muito mais tempo. Então usamos a chance nele. Sobre o erro do irmão Bayonle. O irmão Bayonle recusou-se a buscar o conselho de Deus depois que a irmã Titi contou a ele um sonho falso que ela viu ela e Bayonle fazendo o trabalho de evangelismo juntos em sonho. Já que ela é uma senhora muito bonita, Bayonle acredita em seu sonho de seja verdade, e ele deixar de orar mais. Talvez Deus possa mudar de ideia a respeito dela. Ele fala em ter muita certeza do conselho de Deus a respeito de Lady Titi, porque Bayonle já estabeleceu sentimentos em seu coração a respeito dela, sem saber que estava enfeitiçado, no momento em que a olhou. Ele nunca soube que ela já estava armada com um instrumento de sedução, e Bayonle não conseguiu discernir. Ele não consegue perceber a operação maligna das trevas ao seu redor. Veja também a aparência mundana das mulheres e sua punição. Ela conseguiu seduzi-lo para se casar com ela, usando estratégia espiritual e táticas de hipocrisia avançada. Então ela estava bem armada com os instrumentos de sedução. Ela fez uso de um invisível batom espiritual, fabricado a partir de laboratório de inteligência oculta marinha. Quando ela usa, seus lábios se desenham como favos de mel nos olhos de Bayonle, e a boca dela parece doce como mel, de tal forma que cada palavra que ela disse grudou em seu coração, e a palavra dela continua soando em seus ouvidos, mesmo muito tempo depois que ela se foi, de modo que quando ele dorme, a voz dela continua soando em seus ouvidos. Bayonle
Nunca soube que ela fez uso de hebreu espiritual invisível para que ela tornasse todo o seu rosto encantador diante de Bayonli, cativante e sedutor. Quando seus olhos se encontraram com os dela, ele estava espiritualmente preso e se apaixonou por ela. Ele nunca soube que ela fez uso de um perfume demoníaco e espiritual, que fez com que toda a atmosfera se sujeitasse a ela, tanto que quando ela estava conversando com Bayonli, todo seu poder de autocontrole enfraqueceu. Bayonli nunca soube que ela fez uso de um poderoso perfume magnético, que puxa os homens para qualquer senhora que o aplique e ela foi atraída por ele quando a viu. Ele a cobiçava por causa da armadura sedutora que ela usava, e tinha noites em claro por causa dela. Ele não estava vigilante, mesmo quando orava, ele a via em sonho, sem saber que ela a havia registrado em sua mente. Ele esqueceu que a decisão mais perigosa e delicada a se tomar na vida, ele estava inquieto, e não parava de passar noites em claro até que finalmente fez uma proposta de casamento com ela. Seu ouvido estava bloqueado para o aviso, disse o pastor. Ele disse ao pastor que estava muito certo de que ela é a vontade de Deus para sua vida. O que se o pastor pode dizer? Nada. Seus ouvidos estavam bloqueados para o aviso do Espírito Santo e seus olhos estavam cegos para ver as coisas no escuro. Ele não aguentou o feitiço sedutor por 3 dias, e ele a propõe em casamento. Ela concorda, já que essa é a missão dela também, e os dois se casaram. Ela cumpriu sua missão de fase 1 e 2 quando se casou com Bayonli. Como ela realizou sua missão em Bayonli, ela começou sua tarefa fazendo com que as pessoas que o cercavam o odiassem, já que ele tem um chamado para trabalhar para o Senhor. Sempre que as igrejas vinham convidá-lo para os programas, ela inventava grandes mentiras de que seu marido está muito ocupado, que ele não pode ouvir para o programa. Ela se tornou cruel e má até com o pastor dele, e todos começaram a evitar Bayonli. Muitas vezes ela conta séries de mentiras sobre o marido, coisas que vão até fazer as pessoas odiá-lo. Sempre que ela descobre que algumas pessoas estão vindo de longe para convidá-lo para um programa, ela pode começar a chorar amargamente, e quando eles entram, ela pode ter dito que ele batia nela porque ela reclamava das mulheres com quem ele dormia. Eu disse a ele que é errado um homem de Deus cometer adultério, então ele me bateu e foi embora. Quem convidará um adúltero para pregar? Então eles vão embora. Um dia ela disse que seu marido tinha viajado quando percebeu que eles vieram convidá-lo para um grande programa. Ela mentiu que seu marido viajou e só virá daqui a 2 meses, quando ele está em casa dormindo. De repente, quando Bayonli ouviu vozes, ele saiu, e os homens ficaram surpresos. Disseram, senhora, mas você disse que seu marido não está em casa. Então ela deu-lhes um tapa sujo e os chamou de mentirosos, de modo que esses homens tiveram que implorar a ela e foram embora. Bayonli ficou chocado ao ver isso. Então ninguém quer convidá-lo para o programa novamente. Ela também causou problemas e constrangimento para toda a igreja que seu marido frequenta. Então ficou claro para muitos que Bayonli cometeu um erro caro ao se casar com ela. Sempre que a igreja decide organizar uma oração que pode afetar seu poder espiritual, ela saberá em seu quarto, e ela fará todo o possível para impedir que seu marido compareça. Muitas vezes ela cozinha com sua urina, às vezes com sangue e carne humana. Isso enfraquece o espírito de seu marido a ponto de ela agora se encontrar até na casa de Bayonli. Às vezes ela pode se transformar em uma cobra e sentar em Bayonli enquanto dormindo, sem nenhum dano. Então depois ela se tornou mais cruel e perversa com ele. Sempre que ele quer jejuar, ela arranja uma briga para destruir o jejum dele. Ela o perturba de orar. Ela cozinhava e nunca cozinhará para o marido. Ele o fez passar fome seriamente e virar esqueleto. Ela nunca deu a ele livre acesso ao corpo dela também, e isso o deixou muito preocupado e Bayonli decidiu contratar uma empregada doméstica. Ao saber disso, arranjou outro agente do mar, disfarçado de empregada doméstica, que também ajudou a cumprir sua missão. A dona de casa mostra-lhe muito cuidado, amor até encontrar um lugar em seu coração. A dona de casa parece inocente, mas com uma missão maligna. Por causa desses problemas, Bayonli dificilmente reza novamente. Sempre que dona de casa cozinha para ele, a esposa vai bater na dona de casa, fingindo odiá-la. Um dia Bayonli ficou bravo com a esposa e começou a bater na esposa dela. Ele nunca soube que tinha algum ministro vindo do exterior para convidá-lo para um programa, mas ela sabia antes de fazer a luta. Quando eles entraram, viram ele batendo na esposa dela, ficaram muito surpresos e foram embora. Poucas semanas depois, Bayonli tornou-se um bêbado e começou a cometer adultério com a garota da casa depois que ela conseguiu seduzi-lo, porque toda a sua unção foi drenada e o Espírito Santo deixou. Então ela transferiu um veneno perigoso para o corpo dele,
Após o que a empregada e a esposa se revisam até ele desaparecem. Mas felizmente, seu pastor chegou naquele exato momento, e viu Byonly morrendo. Contou ao pastor tudo o que aconteceu e diga a ele para alertar todos os jovens que tiverem um chamado para sempre esperar para o tempo designado por Deus, e nunca se apressarem a escolher um parceiro para a vida. Ele orou por misericórdia e morreu. Missão cumprida. O grande erro de muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus que você vê hoje onde estão vivendo seriamente no fogo devido ao mesmo erro que Byonly cometeu. Você que os está vendo pode não saber, mas eles sabiam que estavam condenados. Muitos pregadores verdadeiros que mudaram repentinamente são resultado desse mesmo problema. Eles agora pregaram o que suas esposas querem que eles preguem, pois eles mesmos estão acorrentados no fundo do mar. Muitos homens de Deus acabam no inferno como resultado de marido e mulher errados. Agora é sua vez. Você também cometerá o mesmo erro. Quem quer que ande com Deus deve aprender a ser paciente, pois Deus nunca se apressou demais. Eclesiastes 3:11. Ele fez todas as coisas belas em seu próprio tempo. Apenas lance todo o seu fardo sobre o Senhor, porque, se você se casar com uma pessoa errada, você não terá ministério novamente. Não importa o tipo de ambição poderosa ou forte que você possa ter para o Senhor, nunca pode suportar se você se casar com uma mulher errada. Nenhum homem, e repito, não há homem que Deus usará sem uma mulher especial, especialmente preparada para ajudá-lo e apoiá-lo para manter suas visões. Você deve aprender. Espere pacientemente que Deus lhe dê o seu melhor. Espere os ossos dos seus ossos e a carne da sua carne. Jeremias 29:11. O Senhor quer que você lance todas as suas preocupações sobre Ele. Não se preocupe com o seu futuro ou quaisquer necessidades. Esta é uma promessa especial do Senhor de que Ele cuidará de todas as nossas necessidades, que Ele cuidará de você e dá-lhe o desejo do seu coração. Então confie no Senhor e Ele dará o melhor. Você não pode apressar o Senhor. Você deve aprender a ter paciência com Deus. Não se deixe levar por a irmã da sua igreja que é muito zelosa, fervorosa e fiel no serviço do Senhor, principalmente no campus. Deus chamou Byonly para levar o evangelho a todo mundo porque ele será um evangelista internacional. Deus queria usá-lo extensivamente, usá-lo para expandir seu reino por todo o mundo, e através dele, incontáveis almas serão mostradas no caminho da justiça. Ele deveria ter um ministério evangélico popular e influente, e as pessoas sempre serão colocadas para ouvir seu sermão, mas ele falhou. Este é um grande alerta para os jovens e solteiros que têm um chamado verdadeiro e genuíno do Senhor. Se você realmente deseja que o conselho de Deus se cumpra em sua vida, então você tem que andar com Deus pacientemente, senão o diabo se aproveita de você. Sua impaciência é como ele fez em Byonly. Isto é o que o Espírito Santo quer que todo jovem que realmente deseja servir ao Senhor saiba. Seja paciente com o Senhor para lhe dar o parceiro certo, que será capaz de apoiá-lo e ajudá-lo a cumprir a visão dele para a sua vida. Não olhe para a sua idade, não olhe para o que seus pais estão dizendo para você. 3 de sua irmã mais nova deu à luz e seu irmão mais novo se casou. Não olhe para isso. Mesmo que você seja o primeiro filho da família, eles têm a vida deles para viver e a sua para viver. Mesmo que concluam que você tem um problema interno, que você tem um problema no corpo, deixe que surjam vários tipos de sugestões, apenas para pressioná-lo a agilizar o seu casamento. Pense menos no assunto e foque na missão que o Senhor confiou em seu coração. Colocar esse fardo em seu coração só dará espaço para Satanás encher seu coração constantemente com o pensamento de com quem se casar. Você pode ser enganado pelo diabo, então fique muito atento, tenha cuidado e tenha paciência com isso. Junção. A Rainha da Costa é um espírito maligno demoníaco, que causou grandes estragos contra a cristandade e atualmente muitos cristãos estão sob seu grilhão. Esses espíritos marinhos malignos são altamente diabólicos em suas estratégias. Ela é perfeita na execução de seus empreendimentos demoníacos, especialmente contra os cristãos. No entanto, hoje a ética do cristianismo moderno deu aos reinos marinhos uma vantagem sobre a cristandade devido à incredulidade, falta de seriedade e falta de oração. Ao longo dos anos, o Senhor nos fortaleceu e equipou espiritualmente ao revelar as estratégias demoníacas dos reinos marinhos contra os cristãos nos últimos dias, por meio desta plataforma de avivamento online. Também compartilhamos uma série de revelações divinas e mensagens inspiradas pelo Espírito Santo que expõem os segredos dos reinos demoníacos. Portanto, é lamentável que muitos cristãos inflexíveis que contemplaram e leram toda esta série de revelações e mensagens que expuseram as estratégias da Rainha da Costa, seus itens de armas usados contra os cristãos, tendam a agir inflexivelmente em negligência a este aviso.
Muitas mulheres cristãs estão tão absortas em moda e clamam por embelezamento. Corpo de branqueamento de mulheres cristãs. Você já ouviu vários ensinamentos contra a imodéstia das mulheres em se vestir ou com roupas transparentes sedutoras, usar saias curtas e justas, usar calças ou calças, expor os seios ou decote, lapso para seduzir os homens. Mas isso não significou nada para você. Vocês chamam a si mesmas de mulheres cristãs, mas ainda se entregam à pintura de lábios, fixação de acessórios, tecelagem, joias e brincos, maquiagem, colocação de cílios extras, piercing de nariz, tatuagens, fixação de unhas e descoloração corporal. Minha amada, você está apenas perdendo seu tempo indo à igreja porque está servindo a Deus sob a ira de Deus. Esses trajes sedutores e indecentes são propriedades marinhas que têm enjaulado muitas mulheres cristãs na escravidão do marido espiritual, falta de avanço conjugal, esterilidade, falta de paz no casamento, destroços financeiros e de carreira. Você participou de vários programas de libertação da igreja, mas depois ainda vê o marido espiritual atrapalhando relações sexuais com você no sonho. Você está casado há anos, mas sem concepção, sem paz e alegria em seu casamento. Você está clamando a Deus por um avanço no casamento, mas você é a pessoa que intencionalmente impediu que seu testemunho se manifestasse. Mulheres cristãs em pintura corporal e maquiagem, testemunho de uma irmã durante libertação. Agradeça a Deus por assumir as batalhas visíveis e invisíveis da vida. Eu nunca soube realmente o tipo de amor que Jesus tem por mim até este testemunho. Um dia, os ministros de libertação estavam orando por alguém muito próximo a mim por causa de seus problemas. 1 Coríntios 6:19 O que? Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus, e não sois de vós mesmos. Mulher com apego e calça durante a libertação da igreja. Na verdade, eu a enviei para a libertação. Enquanto os ministros ordenavam aos demônios que saíssem, o demônio falou através dela e disse: Eu irei, mas diga a ela que se ela colocar joias, calças, acessórios, maquiagem etc., nós voltaremos e seu fim será pior do que o seu princípio. Gênesis 35:1-2 E disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Êxodo 33:5 Porque o Senhor disse a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo de dura cerviz és, num momento subirei ao meio de ti e te consumirei, para que eu saiba o que fazer contigo. E os filhos de Israel se despojaram de seus ornamentos junto ao monte Horebe. Então o demônio disse que era a mim que eles realmente queriam possuir, mas não podiam me penetrar porque eu era muito quente, muito inteligente e teimoso e, como tal, não podia chegar perto de acordo com então. Principalmente porque não uso maquilhagem, bijuterias ou calças usadas. Imagine, eu estava vivendo minha própria vida cristã sem saber seus planos. Eu sei, foi a misericórdia de Deus não de obras que qualquer homem deveria se gabar. Por que ela? Os ministros perguntaram. A resposta foi que eu teria iniciado muitos homens por causa da minha natureza de fazer amigos com tanta facilidade. Como eles podem me dar outro ministério diferente daquele que Deus me deu? Os pastores depois disso ordenaram que o demônio saísse. Sim, é claro que o demônio saiu no poderoso nome de Jesus e ela teve seus avanços depois. Louve a Deus. Agora, porque o demônio disse que eles voltariam se ela usasse aquelas coisas novamente. Mateus 12:43-45 Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o encontra. 44 Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e quando ele vem, encontra vazia, varrida e adornada. 45 Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e habitam ali. Primeiro. Mesmo assim será também para esta geração perversa. Vou parar aqui agora. O Senhor é um Deus que guarda a aliança e suas palavras são infalíveis e irreversíveis, apesar do estranho. Portanto, por meio de sua palavra, a humanidade será julgada para a vida ou condenação eterna do inferno. No entanto, abaixo estão revelações recentes de estratégias demoníacas da Rainha da Costa designadas contra os cristãos. Atribuição da Rainha da Costa contra a série cristã 3. A Rainha da Costa veio cheia de orgulho. Ela saiu com 6 vacas, dizendo que essas vacas são aquelas 6 dos novos membros que estavam sentados quando eu pedi para todos se levantarem.
Vocês acham que podem me desrespeitar como você sempre desrespeita aquele homem justo, Jesus, sempre que lhe pedem para se levantar na igreja, mas você fica sentado. Vou usar isso como bode expiatório para avisar o resto de vocês. Falta-nos misericórdia aqui e nunca toleraremos a desobediência, mas se você estiver disposto e obediente, você deve comer o bem do meu reino. Agora vocês feirantes, estes devem ser levados ao mercado, abater e vender sua carne para aqueles compradores tolos que nunca rezam antes de ir comprar nos mercados. Agora, para nossa discussão, parece que começamos a perder a batalha, e Lúcifer, nosso Senhor, está seriamente zangado conosco. Nosso tempo é curto e o número que o justo, Jesus, está esperando logo estará completo. Se continuarmos a permitir que as pessoas entrem naquele lugar, porque das 350.000 almas que morreram nos últimos 4 meses, outras 4 chegaram a esse lugar. Agora não há mais tempo a perder, devemos ser muito ativos em toda a nossa operação. Esta senhora na minha tela é a mais procurada. Ela está em Uganda. Eu acabei de ser alertado pelos demônios dos 9 reinos, que 2 dos 4 que chegaram ao céu eram de Uganda através desta senhora. Uma da Zâmbia e o outro era da Nigéria, aquele país perverso. Então, estou enviando 22 de vocês para aquela senhora. 2 de vocês devem fingir ser recém-chegados na rua dela, ir até a casa dela fingindo ser um pregador, tentando ganhá-la para Cristo. Ela confessará a você que ela também é um cristão nascido de novo. Então pergunte a ela onde ela tem comunhão. Diga a ela que você é novo na área, então junte-se à igreja dela. Como nova na área, ela será sua única amiga. E então começará a extinguir sua vida aos poucos através da entrega de presentes, até que você finalmente consiga isso. Certifique-se de nunca lhe dar tempo para estudar a Bíblia. Certifique-se de sempre ligar para ela sempre que ela estiver prestes a orar. Então comece a discutir com ela até que ela se esqueça de orar. Extinga seu zelo e vida de reavivamento. Distrair um cristão da leitura da Bíblia. Deixe 6 de vocês irem para o escritório dela e trabalharem lá. Então comece sua operação no escritório dela também. 2 devem ser os faxineiros do escritório, invocar espíritos malignos em suas mesas e arquivos, invocar espíritos malignos de confusão e cansaço em seus escritórios onde ela mesa é, e 2 devem trabalhar como seus colegas, e 2 devem trabalhar como seus mensageiros. Monitora para saber quem são seus amigos íntimos, depois invoque o espírito de ódio entre os seus amigos e os faça odiá-la sem motivos. Faça seu chefe duro com ela para provocar sua raiva. Deixe 2 de vocês irem para a escola dos filhos dela e se tornarem professores, e certifique-se de iniciar os filhos dela com espíritos malignos. E os 2 restantes devem ir ao escritório do marido e certificar-se de invocar o espírito de raiva e amargura no marido vida. Então ele também nos ajudará a persegui-la, enquanto o da rua estará confortando-a. Você deve trabalhar nela até saciar totalmente seu espírito e fazê-la se desviar, depois destruí-la, novamente. Não ataque agora porque ela ainda está pegando fogo, senão você será destruído. Em minha pesquisa, descobri que 80% desses novos convertidos são jovens e muitos deles ainda não se casaram. Dos 80%, 30% desses jovens convertidos foram convertidos por esta senhora na minha tela. Aquele homem justo a visitou e expôs muitas de nossas táticas a ela, de modo que dificilmente a pegamos. Ela parece tão quieta e gentil, mas ela é uma víbora para nós. Ela destruiu muitos de nossos jugos e libertou muitos de nossos cativos. Curvando-se adoradores de um ídolo, o que mais me incomodou é que muitos de seus convertidos eram muçulmanos, católicos e testemunhas de Jeová, e alguns deles eram budistas em seu escritório, enquanto 2 de meus leais feiticeiros foram apreendidos por ela. Quem ela pensa que é? Em que tipo de poder ela confia? Muitos dos agentes que enviei para ela foram destruídos por suas orações. Ela está no topo da lista, e seu assunto já está diante de Lúcifer. Ela está no topo da lista. Quem quer que você a pegue deve se considerar a próxima princesa ou príncipe. Agora estou enviando você para esses novos convertidos porque descobri que muitos deles eram jovens, mas ainda solteiros. A maioria deles acabou de se formar enquanto alguns estavam quase. Agora estou enviando todos vocês. 90% das empresas em todo o mundo pertencem a nós. Então todos vocês devem agora reduzir sua idade de trabalho para 20 e 23 anos no máximo. 90% da idade desses jovens convertidos já está acima de 27 anos. Agora saberemos se eles vão reduzir a idade para conseguir o emprego ou não. Assim que mentirem sobre a idade, mate-os imediatamente. Nunca dê a eles nenhuma chance.
Sabemos que muitos deles ainda não se casaram, agora estou enviando você a eles. Apareça para eles como um filho da luz. Junte-se ao ministério deles, ore e cante juntos. Por causa deles juntem-se aos coristas. Juntem-se ao grupo de oração por causa deles, pois já sei que alguns deles se juntaram ao grupo de oração. Façam o possível para se aproximarem deles. Em seguida, comece a inflá-los em sonho. Cada vez que eles ouvirem em sonho, outra voz ecoará em seus ouvidos que você é sua esposa ou marido. Certifique-se de convencê-los de que você é o parceiro deles. Uma vez que eles estejam convencidos, volte e relate para mim. Então eu vou atirar neles a flecha dos impulsos sexuais. Depois disso, continue visitando-os em casa com frequência e eles acabarão cometendo fornicação com você. E uma vez que isso ocorra, coloque seu tubo sobre eles e invoque uma cobra em suas partes íntimas. Eles sempre vão querer mais. Depois disso, mate-os, mas aqueles que têm um chamado maior podem escapar das primeiras armadilhas. Se eles escaparem das primeiras armadilhas, por causa da flecha dos impulsos sobre eles, eles se casarão sem rezar mais, porque não serão capazes de segurar seu corpo. Uma vez que você se case com eles, destrua-os, destrua o ministério deles como decretamos durante o ministério do apóstolo Ayub John Slay, antes que eles percebessem que você era mau. Será tarde demais, pois você estará sob o abrigo deles. Já venceremos a Ar. Também descobri que alguns desses jovens já são casados. Devemos fazer de tudo para derrubá-los. Lembre-se de que não precisarei lembrá-lo novamente de que 967 de vocês foram reduzidos a pó na última reunião como resultado do fracasso em suas tarefas. Lembre-se que a retificadora está sempre disponível para quem falhar nesta missão. Eu providenciei para você tudo o que você precisa, nada lhe faltou. Eu te dei riqueza suficiente, poder suficiente para encantar com seus olhos. Eu dei a você poder suficiente para encantar com seus peitos de colo. O creme que dou a vocês foi feito com a saliva do próprio Lúcifer. Depois de aplicar esses cremes em seu rosto, colo e seios, todos que virem você devem cobiçar você. Se algum desses jovens convertidos for fraco em orações, eles também irão cobiçar você. Vestindo roupas sedutoras na igreja, também descobri que alguns desses jovens convertidos já estão trabalhando, se inscrevem em suas empresas e garantem sua transferência para seus departamentos. Depois se aproximam deles e destroem sua vida espiritual. Quando eles ficarem teimosos demais para você, faça com que as pessoas ao seu redor os odeiem, até mesmo seu chefe. Se possível, faça com que sejam demitidos. Sempre provoque-os todas as vezes até que caiam em pecado por causa da raiva. Assim que isso ocorrer e eles não conseguirem se estabelecer rapidamente, mate-os imediatamente. Sempre queira sentar ao lado dele se ele for homem. Certifique-se sempre de que ele continue vendo seus peitos, rosto e colo. Você continuará tocando na memória deles, pois os demônios o ajudarão mais. Infle seu chefe para fazer com que ele o traga para trabalhe com ele como seu colega. Ele nunca pode deixar de vê-lo o tempo todo. Assim que eles desejarem você, você receberá um sinal imediatamente. Não tenha medo de se aproximar deles. Converse com eles mesmo que eles não queiram. Seja amigo deles. Mesmo que eles não queiram, suas imagens vão aparecendo na memória deles continuamente, até que eles caiam no pecado. Sempre pareça sexy o tempo todo. Sempre queira se aproximar deles e ser barato para eles até que eles finalmente caiam no seu voltas. Em seguida, matá-los imediatamente. Nunca seja amigo de cristãos, mas use-os como armas para destruir os cristãos. Faça o possível para saciar sua vida espiritual. Vá para o Facebook, porque agora descobri que agora algumas verdades estão sendo pregadas nele. Agora você também deve criar sua conta e também aparecer como um cordeiro. Usar a foto daquele homem justo como foto de perfil, para se misturar com eles. Então continue atualizando seu status com alguma palavra inspiradora. Pregue a verdade sobre o céu. Eles vão querer ser seu amigo. Uma vez que você tenha muitos seguidores, e então comece a introduzir pequenas mentiras em sua atualização, e eles também acreditarão em você, já que eles não têm espírito de discernimento. A partir daí vamos pegá-los todos. Também estou enviando alguns de vocês para escolas para iniciar mais jovens. Você terá mais do que o suficiente. Peça emprestado e dê presentes o tempo todo. Você será o mais brilhante da sua classe e as pessoas vão querer se aproximar para você. Mas dê mais atenção a esses cristãos, para apagar o fogo deles. Tenha cuidado como eu instruí antes. Nunca os ataque enquanto o fogo deles ainda estiver intacto, senão você será destruído. E para vocês,
Professores, alguns desses jovens convertidos já estão em sua escola. Alguns deles estão fazendo seu curso. Certifique-se de que nunca se formem na escola, exceto se concordarem em suborná-lo ou tiverem relações íntimas com você. Quando a tentação surgir, eles podem concordar e dançar ao seu tom, apenas para se formar, depois matá-los através do espelho de invocação. Leia também Maneiras e como identificar um cristão genuíno no reino espiritual. Eu dei a você uma tela para poder identificar os cristãos. Faça tudo ao seu alcance para saciar a vida espiritual deles. Uma vez que você se aproxime deles, atire neles com flechas de tibieza. Então eles ficarão cansados demais para ler aquele livro, Bíblia, e também com preguiça de jejuar e orar. Atire neles as flechas de presentes, extinguir sua vida espiritual até que estejam totalmente condenados. Nós vamos pegá-los, ninguém vai nos parar. Manipulação demoníaca do acidente. Estou enviando alguns de vocês porque agora estamos no período de Imber, e também precisamos de mais sangue para nossa proibição de celebrar Marte. Então estou enviando você como motorista de ônibus. Sempre que chegar à ponte de um mar, coloque o ônibus no mar. Também estou enviando alguns de vocês como motorista de tanque de combustível. Sempre que chegarem a um local onde haja trânsito, ateiem fogo e causem mais fatalidades e brutalidades. O tolo terrorista islâmico não tem enviado sangue suficiente para o nosso banco, e precisamos de sangue suficiente para celebrar Marte. Além disso, senhoras, depois de aplicar o creme, certifique-se de estar sentada no banco do motorista. Se alguém pregar no ônibus, verifique sua tela espiritual para ver se ele está salvo. Se não estiver, cause um acidente. Os tolos serão mais atormentados no inferno, tolos, tentando salvar almas enquanto ele está em pecado. Sempre que você causou os acidentes, coloque seu tubo sobre eles e extraia seu sangue para nosso banco. Quanto a vocês, pastores, estou enviando para me dar mais glória, através da imposição de mãos. O óleo da unção que eu acabei de dar a vocês, é para ser usado na unção desses tolos, que deixaram sua igreja pregando a santidade, roubando sua glória e envie para mim. Como todos vocês sabem como os humanos são tolos, eles desejam mentiras acima da verdade, então dê a eles o que eles pediram. Nenhuma misericórdia deve ser mostrada a nenhuma dessas pessoas, senão você morrerá. Pregador da igreja moderna, pregando não contra o mundanismo, vire a Bíblia de cabeça para baixo. Diga a eles que não é pecado ir a boates. Diga a eles que não é pecado beber álcool. Diga a eles que o homem justo, Jesus Cristo, transformou água em vinho. Então não é pecado. Diga a eles só para não levar muito disso. Diga-lhes que podem fumar, porque não está na Bíblia. Diga-lhes que as joias são boas para as mulheres. Diga-lhes que não é pecado vestir calças ou cuecas como uma senhora, porque homem nenhum pode vestir calças femininas, e além disso não é na Bíblia. Diga a eles que o Senhor quer que eles se vistam bem, façam várias mágicas em nome do milagre e destruam muitas almas. Nós venceremos a Ar. Estou enviando alguns de vocês para criar mais escolas. Preciso de mais crianças em meu reino. Lúcifer jurou nunca permitir que nem crianças cheguem a esse lugar, porque fomos enviados. Também cuidaremos deles. Comece a iniciar as crianças através de seus uniformes, da água que bebem e dos alimentos que comem na escola. Só escapará de nossas armadilhas aqueles que cobrirem seus filhos com o sangue do Cordeiro. 90% das escolas de fora são nossas. Darei a você o suficiente para encher sua escola com as melhores instalações. Esses tolos, que não rezam antes de levar seus filhos para a escola, farão com que seus filhos sejam iniciados. E quanto aos seus filhos, iniciem seus amigos. Cada um de vocês deve vir com o ventre de sua mãe na próxima reunião, lidar com quem te desrespeita, ensinar a eles que você não é seu companheiro, emprestar a seus amigos seus livros, canetas e lápis, compartilhe seus alimentos com eles e faça-os iniciar. Tente o seu melhor para sempre tocar a cabeça de seu amigo e derrubar sua glória sob a rocha de Amacaca. Manipulação demoníaca, contra mulher grávida. As pessoas começaram a descobri-lo através do seu anel visível. Agora, hoje, todos vocês colocarão um abismo invisível da mão negra, tocarão as cabeças dos bebês, como se estivessem tentando ajudá-los nas costas de suas mães. Você ama, coloca a mão no ventre das mulheres grávidas com seu golfo de mão, torna as coisas difíceis para a humanidade, e elas farão qualquer coisa para atender às suas necessidades, mesmo que seja para pecar. Existem alguns tolos que não sabem fechar a boca com seu espírito falador, sempre vão discutir seus planos com você, sempre destroem seus bons planos. Eu odeio alegria e felicidade.
Mais uma vez, estou enviando você para todas as empresas do mundo. Você deve chegar lá e qualquer coisa que sair da empresa deve ser preenchida com iniciação. Invocar feitiços sobre eles. Aqueles tolos que não rezam antes de comer também serão iniciados. Lembre-se de como conseguimos 85 mil senhoras iniciadas por meio de roupas, tornando até água pura vendida na rua poluída. Lembra como invocamos o espírito de raiva na vida daquele jovem convertido por meio de nossas sardinhas? Devemos iniciá-los. Ninguém estará preparado para a vinda daquele homem justo. Agora, quanto a vocês, médicos e enfermeiras, sei que 800 mil enfermeiras podem ser demais, mas preciso de meu pessoal sozinho para trabalhar como enfermeiras e médicos em todo o mundo. Começar a enviar crianças pequenas por meio do parto. Iniciá-los por meio de minhas drogas e injeções. Encoraje mais abortos. Envie mais almas aqui para treinamento. Quero enviar mais de vocês para a Nigéria, porque a Nigéria é uma zona muito perigosa para o nosso reino, pois a maior parte das flechas enviadas para nós geralmente eram enviadas por eles. A maioria das flechas são enviadas para nós, especialmente na sexta-feira, quando eles se reúnem para orações. Agora Lúcifer deu uma instrução. Uma vez que todos eles se reúnem na sexta-feira para guerrear contra nós, então devemos sempre nos reunir na quinta-feira para guerrear contra eles primeiro, atirar neles com a flecha do cansaço, para que desejem descansar na sexta-feira do que se reunir para vigílias. Irmãos cristãos lutando, os tolos não entendem os fatos de que as orações de vigília de um dia são mais fortes do que 3 dias de jejum e orações. Uma vez que os tolos dormem, iremos alimentá-los em sonho, ter relações sexuais com eles e também plantar ervas daninhas em seus campos. Eles vão orar e jejuar por 3 ou mais dias antes de conseguirem se livrar de nossas ervas daninhas. Uma vez que os façamos dormir, continuaremos em nossa própria missão de destruição, plantando diferentes tipos de destruição em suas famílias. Eles vão se cansar de servir aquele homem justo, pois daremos a eles o problema que eles estarão cuidando e os faremos esquecer aquele homem justo. Uma vez que eles se esqueçam dele, e seu espírito se afaste deles, não dê a eles uma segunda chance. Mate-os. Transforme-se em rato, lagartixa ou barata para monitorar as atividades de qualquer casa de cristãos. Vá para as famílias e cause briga entre marido e mulher. Faça a mulher parecer irritante aos olhos do marido e também faça os filhos se rebelarem contra eles. Façam com que os maridos batam em suas esposas. Façam com que as esposas desrespeitem seus maridos. Façam com que as mulheres não cozinhem para seus maridos, para que eles possam ir comer nossas próprias comidas demoníacas, vendidas na cantina. Por isso vamos iniciá-los, ou os tolos vão se concentrar nas bruxas de sua família. Se a família é cristã, derrube-os, não há mais chances a perder. Esses cristãos nigerianos estão ficando muito teimosos. Muitas de nossas estratégias foram expostas por meio de várias revelações divinas, então nossa missão deve mudar agora. Conseguimos usar o terrorista Boko Haram para enfraquecer gradualmente parte da parte norte. Agora eles começaram a esconder sua luz. Faremos o cristianismo era uma vez na Nigéria, assim como conseguimos na Turquia. Venceremos. Mas lembre-se, Aguamaga foi atingido por aquele homem justo, e ele é um dos nossos melhores agentes. Ele teve sucesso em muitos países, mas foi atingido por aquele homem justo quando começou a lidar com o caso da Nigéria. Portanto, aqueles de vocês enviados para atacar os santos na Nigéria devem ter cuidado. Caso contrário, serão atingidos também. Mas se falharem em sua missão, eu os matarei. Esses cristãos perversos conseguiram erradicar o ebola da Nigéria. Eu odeio os cristãos daquele país. Eles estão sempre perturbando e destruindo nosso trabalho, apesar do fato de nossos próprios ministérios terem enchido o país. Mas aquele homem justo continua trazendo pessoas do nada para derrubar nossos planos. Esses tolos que se autodenominam governo acham que erradicaram essa doença com seu próprio conhecimento e sabedoria. Eles nunca souberam que foram as orações dos cristãos que pararam a doença. Agora que recebi novas informações de Lúcifer, estamos prestes a lançar uma doença incurável no mundo, especialmente na Nigéria. Essa doença será contraída pelo banheiro. Apenas uma maneira curará a doença e a única maneira é tomar medicamentos que os darão a marca da besta. Agora as drogas já estão prontas, mas precisamos lançar a doença. Então, estou enviando alguns de vocês para trabalhar como faxineiros em empresas, lavando os banheiros e invocando as palavras que lhes dei no banheiro. Uma vez que alguém use o banheiro, contrairá a doença, exceto aqueles que pleiteiam o sangue daquele cordeiro antes de usar o banheiro.
Vá para escolas, vá para empresas e vá para hospitais. Estou enviando você para ficar nas igrejas, se voluntariar para varrer as igrejas e varrer os pés dos recém-chegados, para que os recém-chegados não voltem. Invoque o Espírito no relógio de parede da igreja para fazer as pessoas chegarem atrasadas à igreja. Vá a todos os lugares que eu te mandei, e termine a tarefa. Vamos ganhar a. Não tenha medo de causar estragos na igreja. Torça o dedo sempre que o sermão estiver acontecendo. Então os pregadores ficarão confusos e começarão a dizer besteiras, a tirar flechas de cochilo e fazer as pessoas dormirem durante os sermões. Eles nunca poderão vencê-lo. Diluir sua oração nunca ultrapassará seu teto, uma vez que vivem em pecado. Mas sempre que você for a qualquer igreja e descobrir que uma oração de perdão dos pecados foi feita antes do início do culto, corra por suas vidas, porque todas as suas orações serão eficazes e podem prejudicá-lo. Porque aquele homem justo terá misericórdia deles e fará com que suas orações afetem você. Mas sempre que eles oram, mas nenhuma oração de perdão dos pecados foi oferecida, mesmo que eles chamem fogo do céu, isso nunca afetará você. Junte-se aos coristas como eu já te instruí antes. Vá sempre à igreja com mini-saias e roupas justas. Uma vez que você conseguiu isso e os tolos que se dizem pastores não conseguiram te corrigir. Um corista na minha saia, então junte-se ao coral. A partir daí, outros jovens da igreja vão adorar copiar seus estilos e seu modo de vestir. Como eu tratei sua garganta no laboratório, suas vozes serão doces como mel. Apresente nossa dança para convidar mais demônios para a igreja. Sim, louvar o Deus deles com uma dança de discoteca. Inflar o tambor para bater nossa batida. Agora que a maioria de nossas canções agora são cantadas nas igrejas hoje, nós entraremos, nós venceremos. Como já instruí a partir de agora, toda roupa pronta para a mulher deve ser magra a partir de agora. Nascida de novo ou não vai vestir roupa magra a partir de agora e vai seduzir os homens, e virar pedra de tropeço, para eles ar. Nunca permita pregadores genuínos em sua estação de rádio ou TV ou então considere sua estação fechada. Devemos fazer com que aquele homem justo os odeie, e ele os destruirá assim como fez por eles no deserto, já que ele quer nos enviar para o lago de fogo. Iremos juntos a. A Bíblia diz, sejam sóbrios, sejam vigilantes. O diabo, seu inimigo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Quando o Senhor nos adverte, não é para plantar medo, mas para nos alertar para que não durmamos em tão intensa batalha. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Essa é a arma para vencer as táticas do diabo. Devemos sempre nos mover no Espírito e orar pelos que ainda estão nas trevas. Fim. Confissão e aceitação de Cristo. Querido Senhor Jesus Cristo, eu admito que sou um pecador. Fiz muitas coisas que não te agradam. Eu vivi minha vida apenas para mim. Sinto muito e me arrependo. Peço que me perdoe. Eu acredito que você morreu na cruz por mim, para me salvar. Você fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Venho até você agora e peço que assuma o controle da minha vida. Eu dou a você. De hoje em diante, ajude-me a viver todos os dias para você e de uma maneira que lhe agrade. Eu te amo, Senhor Jesus, e agradeço por passar toda a eternidade com você em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amém. Saudações do evangelista e pastor Edivaldo Silva, aos irmãos de Portugal, Moçambique, Angola, São Tomé, Príncipe, Japão, Estados Unidos, e minha pátria amada Brasil. Deixe seus comentários e suas perguntas, e compartilhe estas experiências. Seja evangelista online.